Oi, oi, pessoal. Depois de alguns dias sem postar vídeo, tô aqui eu de volta, tá? Então eu quero bater um papo com vocês. Hoje vai ser mais bate-papo mesmo e mostrar o que eu tenho feito. Então o que acontece? Esses dias aí eu não postei vídeo, mas eu tenho um motivo. Primeiro, foi meu aniversário. A minha filha que mora em Curitiba, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Uma filha que mora em Curitiba e 2 que moram aqui em São Paulo. Um mora bem pertinho de mim e a outra mora a uns 7 quilômetros mais ou menos. Também é perto, não é longe. Enfim, essa que mora em Curitiba, ela vem periodicamente aqui para minha casa e eu também, volta e meia, eu também tô indo para lá. Pelo menos umas 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eu tento ir para lá e ela vem várias vezes para cá também, uma média de mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano. Tá? Então a gente tá sempre se vendo, graças a Deus. E aí ela veio pro meu aniversário, né? Não ocorre com muita frequência, porque o meu aniversário não tem feriado, mas dessa vez o feriado caiu justamente no dia do meu aniversário. Então ela reservou a passagem e veio, e foi muito gostoso. A gente passou aqui um final de semana muito bom, com várias atividades. Não tive tempo ainda de postar esse vídeo, gente, me perdoe, mas eu tô com várias fotos de passeios que nós fizemos. Lógico, não vou conseguir postar tudo, mas eu vou colocar aqui sim, ainda vou colocar, meio que atrasado, mas tudo bem, vai ficar como recordação também, tá? Então, o que acontece? Eu aproveitei esses dias para curtir minha família, para ficar, para passear e não ficar muito focada em fazer vídeos, porque senão fica aquela coisa chata também, porque nem todo mundo da família gosta de sair em vídeo, sabe? Então a gente tem que respeitar esse lado. Então, assim, aqui em casa eu faço, aqui em casa eu procuro, tem gente que curte, minha irmã mesmo curtiu ela ser filmada, né? Então aí é cada um, né? E a gente tem que respeitar. Aí é isso. E também eu tive um desafio que é fazer um tapete de 1,80 m por 1,40 m de largura, né? Eu ainda não tinha feito um tapetão desses, né? Eu sempre fiz tapete redondo, o máximo que chegou acho que foi 1,20 m de diâmetro, né? E foi isso, não chegou assim um tapete. Nesse caso, esse tapete é um tapete retangular. E aí eu vou mostrar isso para vocês e vou bater um papo, né, com vocês a respeito desse tapete, que eu acho que vai ser muito válido. É crochê, é a mistura do meu dia a dia com a família, é tudo isso. Eu vou tentar postar algumas coisas no decorrer desse vídeo, não sei se vou conseguir, talvez seja melhor eu só postar esse do crochê do tapete e depois eu já entro com outro vídeo amanhã, por exemplo, daí eu já vou estar mais tranquilinha e eu consigo postar os outros vídeos, tá? Eu vou tentar colocar em dia, tá? Eu sei que eu fico na promessa falando que vou deixar em dia e tal, só que assim, gente, eu peço que vocês me compreendam, porque eu sou sozinha para fazer tudo. Eu faço vídeo, eu faço meu crochê, eu faço minha divulgação, eu faço minha venda, eu edito vídeo, ainda cuido da casa, né? E da organização da casa. Lógico, na casa o marido me ajuda com fazendo almoço, me ajuda passando um aspirador. Não é aquela faxina que ele consegue fazer, mas é uma ajuda, tá? Então eu também não posso reclamar. Mas é isso, gente. Então, assim, eu só peço que vocês me compreendam que eu tento fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Outra coisa, eu tenho mais de 60 anos, então tudo para uma pessoa com um pouco mais de idade, as coisas são mais lentas, né? Para editar um vídeo, eu sou mais lenta, e eu sou muito perfeccionista, eu fico indo e voltando, eu não quero que fique alguma falha, talvez isso seja um erro, e quem sabe, eu com a prática, eu consiga fazer bem mais rápido. Mas estou evoluindo, aos pouquinhos eu estou evoluindo. Gostaria muito de já ter chegado, pelo menos, nos 1.000 inscritos, que tá difícil. É pecado meu, porque eu não sigo à risca uma rotina, um roteiro, postar sempre no mesmo horário, ter 3 vídeos por semana, que eu acho que seria um ritual bem interessante, manter aquela frequência, né? Eu sei que isso funciona, né? Mas eu não consigo, infelizmente eu não consigo. Hoje, por exemplo,
eu, com a minha ansiedade de terminar o tapete, eu nem fui na academia. E esses dias todos eu não fui, né? Eu tô assim, negligenciando já faz algum tempo. Tenho ido uma vez por semana e também por motivos óbvios. Na semana que antecedeu o meu aniversário, foi uma correria, eu fui uma vez por semana. Na semana depois, pós meu aniversário, eu também fiquei na correria para poder adiantar algumas coisas e também só consegui uma vez por semana. E essa semana, por coincidência, também a mesma coisa. A minha irmã foi embora na terça-feira, ela ficou aqui desde sábado, ela ficou sábado, domingo, segunda, e foi embora na terça-feira. E nesses dias aí eu também acabei não indo. Ontem, o marido teve um exame para fazer, um exame não, um retorno de médico com o resultado dos exames. Graças a Deus está tudo bem. E aí, só que é longe, gente. Eu moro na zona sul de São Paulo e o médico do meu marido, onde ele faz o acompanhamento, é na zona leste. Então, para ir foi umas 2 horas para chegar lá e no retorno também foi praticamente 2 horas, tá? Então, assim, a gente fica a manhã inteira, nós chegamos aqui, era mais de meio-dia, e a gente parou até para comprar alguma coisa para comer e nem teve, não deu para fazer almoço. A gente trouxe o almoço pronto. E assim, aí já fica canseira, né? Ambos ficam exaustos. E hoje eu resolvi terminar o tapete. Então, assim, a ansiedade é grande e aí eu também vou compartilhar isso com vocês e eu vou aproveitar para ir conversando. Resolvi mostrar minha cara agora no início do vídeo e a gente vai dar a sequência, tá? Talvez não fique tão grande esse vídeo, mas eu quero postar ele hoje ainda. É isso, gente, acho que foi para poder também me justificar, já teve alguma justificativa em outras vezes, mas eu acredito que agora eu consiga me organizar nesse sentido, né? Agora eu já tenho uma pessoa que vai me ajudar uma vez por mês, pelo menos, na limpeza da casa. Eu não vou ficar tão focada em limpeza. Nas organizações, sim, né? Isso é óbvio. Aí tenho algumas encomendas ainda de crochê e depois eu vou me focar na pronta entrega, enquanto não aparecem outras encomendas. É isso. Gente, eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu gostaria muito de chegar aos 1.000 inscritos e passar disso, né? Eu gosto de gravar, eu gosto dessa parte do YouTube, de ter um canal. Para mim, ele além de ser é uma diversão, né? Porque eu me distraio, né? E outra coisa, eu acabo guardando momentos no YouTube. Então, assim, como hoje em dia a gente não tem muito como vamos imprimir foto, vamos revelar fotos, né? Então, eu sempre fui a mulher das fotos e dos álbuns, né? Eu tenho inúmeros álbuns que as filhas, quando querem pegar alguma coisa antiga, elas falam, mãe, vamos ver aqueles álbuns lá. Então, o que a gente não consegue imprimir, não consegue deixar registrado no papel, a gente deixa registrado aí num canal que eu tenho certeza que as pessoas vão ter acesso e vão olhar e com muito carinho. Agora eu vou virar a câmera e eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito de trabalho manual, né? E as novidades. Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nos intervalos que eu tô fazendo o tapete, eu fiz esse suplá. Foi um modelinho que eu vi a Vanessa Marcondes fazendo. Ele é um suplá feito com fio. O fio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um fiozinho dourado, muito discreto, muito delicado, tá? Eu acho que ficou bem sofisticado, ficou bem bonito, né? Aqui eu vou colocar esse acabamento com essa plaquinha, né? Que tem o meu nome aqui, cantinho, o nome do meu ateliê, Cantinho da Su Ferrari. E foi feito com esse fio, gente, é o Barroco Natural com brilho. E o brilho desse é o brilho dourado, tá? Gostei bastante. Eu tinha esse fio e tinha pensado em fazer um trilho de mesa e tal, mas eu gostei.
Eu gostei porque ele ficou um cru, mas com esse detalhe que dá toda uma graça. E aqui, esse supply, ele ficou parecendo uma flor, né? Então, ficou bem bacana. Eu gostei. Aí, o acabamento ficou com fio encanto, na cor ouro, que também dá todo um acabamento sofisticado. É isso. Mas agora, o foco de hoje é esse tapetão, tá? Esse tapetão, gente, tá pesado. E aí eu vou conversar com vocês a respeito dele, depois eu vou virar a câmera enquanto eu vou falando, né? A gente vai conversando, mas olha, esse tapete, ele vai ficar com 1,80 m, com as franjas, por 1,40 m de largura. Mas é um tapete, gente, pesado. Ficou pesadinho, tá? Aí depois eu vou tentar filmar ele forrado no chão, tá? Vamos ver se eu consigo, né? Fazer isso. Vou precisar da ajuda do marido, vou precisar da ajuda dos universitários. Mas é isso aí, tá? Então, é um tapetão, né? Um tapetão bem robusto. E a gente vai concluir ele hoje, se Deus quiser. Bom, gente, como é que tá o frio aí com vocês? Aqui tá bastante frio. E eu tirei a blusa, eu até não coloquei casaco, mas eu já tô sentindo os braços meio gelados, tá? Mas eu tô de meia, eu sinto mais frios nos pés. Mas vamos lá, gente. Bom, vamos falar um pouco sobre esse tapete. Eu recebi essa encomenda no mês passado, né? E eu fiquei bastante orgulhosa. Eu acho que cada peça que a gente acaba fazendo, ela acaba tendo uma história, né? As pessoas têm uma história por trás daquela encomenda, né? A motivação, o que vai levar para usar aquela determinada peça. E essa peça, ela tem uma história bem bonita e eu tô muito orgulhosa de poder fazer parte disso, tá? Esse tapete, ele vai para decoração do quarto de uma seguidora minha, que na realidade eu também sigo elas, porque elas também têm um canal, e um canal de venda de decoração sazonal, e principalmente decoração de Natal, né? Então a gente começou esse relacionamento através desses canais, né? Aí ela encomendou e eu tô bastante orgulhosa, porque eu vou colocar um pedacinho de mim na casa onde elas estão morando atualmente, que foi uma conquista, né? No canal dela, ela é Natália Coelho Store, tá, gente? Quem tiver interesse. Ela conta como está sendo a saga, né, da reforma, fala sobre desde o começo, quando ela conseguiu as primeiras evoluções, né? Eu gosto de história assim, sabe? História de luta, de pessoas que correm atrás, que não desanimam, né? Então isso é muito legal. E aí essa decoração que elas estão trabalhando em cima é de uma casa que é bem num lugar verde, né? Muito bacana mesmo, gente. Olha, só vocês assistindo para vocês curtirem, assim como eu curto, né? Cada vídeo, cada evolução que eles conseguem lá na reforma da casa, né? Mas agora vamos falar um pouquinho do tapete, vamos falar um pouquinho de acabamento. Olha só, gente, o tapete ele já está chegando ao fim, né? Graças a Deus. Eu já tô até com saudade de ficar tanto tempo com esse tapete, com essa evolução desse tapete. Ele chegou aí comigo até no salão de cabeleireiro nas vésperas de eu ir do meu aniversário, né, para curtir meu aniversário. Eu levei porque eu sabia que eu ia ficar bastante tempo em pausa lá para poder clarear o meu cabelo e tal.
E aí eu levei. Então, assim, ele tem me acompanhado para vários lugares, mas principalmente aqui em casa, porque não dá para ficar levando ele para muitos lugares, porque ele é pesado e também para não sujar, né, gente? Então a gente tem que tomar todo cuidado. Então aqui, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o acabamento dele. Olha só, gente, essa lateral, eu já fiz toda a volta dele, tô chegando nesse pedacinho, eu deixei justamente de propósito para conversar com vocês. O que seria de uma peça de crochê se não fosse o acabamento, né? Olha só, aqui, esse acabamento, ele vai dar todo um destaque nesse tapete. Por quê? É um acabamento simples, gente, mas ele vai deixar esse tapete reto, esse tapete bonito. Porque se deixasse assim, olha só como fica feinho, né? Aqui em volta fica meio torto, cada um fica de um jeito, porque é uma carreira de ida e volta, né? E elas ficam em formatos diferentes. Só que agora a gente vai unificar e vai deixar tudo com uma única aparência. Olha a diferença. Olha a diferença, gente. Como vai ficando bonito. E ainda falta mais uma carreirinha para finalizar. E eu vou conversando aqui, vou falando e vou fazendo. Então, esse acabamento, ele dá todo vamos dizer assim, um fechamento, né? Aqui não é um simples ponto alto, né? A gente vai fechando e vai deixando de uma forma para que fique tudo retinho, tudo unificado. Então, por isso que a gente fala, cada peça, cada ponto tem uma história. E a gente tem essa história de evolução deles, né, da família, tá? E aqui esse tapete ele vai agregar mais história ainda nesse contexto. Para mim, o acabamento das peças, eles dão um toque final. Então não dá para você ignorar que essas peças, elas vão fazer parte também de nova história. Ó, aqui não são só 3 pontos, 3 meio pontos altos. Eles são, nessa carreira, eu não vou ensinar a vocês porque tem a aula, né? Essa aula eu peguei do Marcelo Nunes Crochê. Esse tapete, ele chama tapete ladrilho. Então procurem como tapete ladrilho que vocês vão encontrar a aula completa desse tapete. Está como uma passadeira, só que aqui eu coloquei, de acordo com o que ele falou da medida, eu fiz as continhas e transformei na metragem que a minha cliente queria, de 1,40 por 1,80. Tá? Então, esse acabamento aqui da lateral, eu não vou nem explicar para vocês direitinho como funciona, porque eu acho que tá muito bem claro na aula do Marcelo, e eu também não preciso, eu posso pular essa etapa, né? Porque aí quem tiver interesse pode entrar na aula dele. É grátis, tá, gente? Não paga nada. Mas aqui eu só vou falar o seguinte, olha, aqui não é só 3 pontos, 3 meios pontos altos aqui dentro desse quadradinho. O que acontece? Aqui eu vou fazer um meio ponto alto aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer um meio ponto alto, não vou fechar, e aqui eu vou pular essa lateralzinha aqui, que poderia fazer um ponto aqui em cima, vou entrar de novo no outro quadradinho e eu dei a laçada, e vai ficar com 5 argolinhas aqui. E vou puxar tudo de uma vez. É isso que vai fazer com que a peça fique retinha, não fique com essas elevações. Tá vendo? Ó, aqui tá elevado, assim, várias ondinhas, né? Não tá perfeito. E aqui vai ficar perfeito, ficar certinho. Tá? Então, são todos segredinhos que eu não tenho tudo na minha cabeça, por isso que eu não me incomodo de não saber tudo, né? Porque eu acho que a gente não nasce sabendo. Só que a gente vai pegando um truque daqui, um truque dali, e vai aprendendo e vai fazendo.
Então, como eu estava falando com vocês, eu fiquei muito honrada quando a Sandy, que é a pessoa que encomendou, me pediu para fazer um tapete para o quarto dela. Gente, olha que honra. Eu vou ter o meu tapete decorando por muito tempo o quarto dessa pessoa, sabe? Imagina só fazer parte, né, da trajetória que vai ser daqui para frente, né, dessa pessoa. Então é muito, muito gratificante mesmo, muito, muito gostoso. Estou muito honrada. Aqui a gente coloca, né? Nesse trabalho, a gente coloca amor, coloca dedicação. Não é uma simples peça de crochê, sabe, gente? Que vai carregado de muito carinho. Essa menina é uma fofa, é uma fofa. Não tem palavras para dizer. Ela é uma fofa, uma pessoa muito carismática e que tem o dom para decoração, sabe? Ela faz coisas lindíssimas, monta peças, monta espaços para decoração de Natal, de Páscoa, de Halloween, que agora está a época de Halloween, festa junina, tudo com muito carinho, com muita inspiração, e ela transmite isso pra gente. Eu fiquei muito, muito inspirada, e a minha árvore de Natal do ano passado, eu ainda comentei isso com ela, eu me inspirei com a decoração que a mãe dela faz nas árvores. Então, assim, assistindo vídeos, né, eu queria ver o que eu podia fazer de legal na minha árvore, me inspirei tanto que acabei comprando uma árvore nova, e fui comprando, não comprei dela não, tá, gente? Fui comprando em outros lugares. Hoje eu acabei adquirindo algumas peças da loja dela, mas assim, eu acabei comprando em lugares diferenciados, tá? Então eu não sou hipócrita de dizer, eu montei minha árvore com as peças. Não, não montei. Esse ano sim, eu vou ter várias coisas que eu adquiri e que vai ter o dedinho delas. Né, topo de árvore vai ter, feito, inclusive montado pela Sandy, e as peças da loja delas vai ter bastante coisinhas assim, específicas que eu, no momento de decorar, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na loja delas. Como eu já tenho agora bastante coisa, eu tenho bastante peças, né, que eu adquiri o ano passado. Esse ano eu também, no início do ano, eu adquiri em outros lugares. Então, eu vou ter algumas específicas que eu peguei com elas, tá? E que vai complementar demais a minha decoração. Aí, aqui. Eu vou continuar aqui, gente, e vou colocar uma musiquinha para acelerar esse vídeo, porque eu também não quero que vocês fiquem entediados ouvindo eu falar, né? E agora eu vou iniciar a franja. E eu vou começar a franja assim, do jeitinho que ele ensinou. Olha só como ficou legal. Tá? E eu volto com vocês quando ela estiver bem adiantada, tá bom? Até mais tarde. Bom, gente, como eu disse a vocês, eu ia fazer de tudo para terminar hoje o meu tapetão. E estou conseguindo, tá, gente? Já anoiteceu, né? Já são quase 19 horas, acho que é 18 e alguma coisa. Preciso até confirmar aqui o horário. Tá, é 18h35, tá? Então, eu estou finalizando o acabamento, tá? Falta só um lado do tapete, eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz as franjas dos dois lados e falta só finalizar
o acabamento de uma das laterais. E aí eu vou fazer o recorte do acabamento, né? Que vai faltar só embutir os fios que foram da parte das amarrações, né? E colocar a etiqueta. E aí já vai estar pronto para eu poder colocar o meu produtinho que eu gosto, né? Que é, além de ser o cheirinho, ele vai blocar a peça, né? Deixar ela mais retinha. É isso, gente. Então, eu vou virar a câmera para que vocês possam ver como está o meu trabalho. Então, aqui, gente, olha como eu falei para vocês que eu ia ficar hoje, deixar de fazer algumas coisas, mas que eu queria terminar esse tapete. E tô conseguindo, tá? Falta só uma lateral mesmo, tá? Essa lateral é mais rapidinho de fazer, que é tudo de ponto baixo. Aqui eu já fiz as duas laterais, que são das franjas, tá? E olha que franja bonita, gente, olha. Olha isso aqui. Essa franja é maravilhosa, tá? É uma franja que daquelas que não você pode lavar na máquina, que não vai enroscar uma na outra, tá? Muito legal, tá? É isso aqui. Eu gostei bastante e esse tapete, ele tá me dando um prazer enorme, por dois motivos. Primeiro porque a aula do Marcelo Nunes e o material é de excelente qualidade. E segundo, porque eu tenho certeza que eu vou atender a expectativa da minha cliente. Ela está ansiosa para poder ver o tapete forrado no quarto dela e eu ansiosa para dar esse prazer para ela. É isso, tá? Aqui eu vou finalizar essa lateral, vou colocar a etiqueta e vai ficar faltando só isso. Aí depois eu vou fazer a blocagem, que essa parte já é uma parte mais fácil, né? E eu vou tentar fazer um videozinho. Porque, por incrível que pareça, eu moro em apartamento e o espaço aqui dos meus quartos, eu não tenho espaço suficiente para estender esse tapete, a largura dele só no último quarto que talvez eu consiga. No meu quarto mesmo eu não consigo, que eu conseguiria só se fosse passadeiras. Aqui ele é mais estreito, entre a bicama e os móveis que eu tenho, ele não dá o espaço de 1,40, acho que ele dá de 1,20, mais ou menos. Talvez eu consiga ou no último quarto ou aqui na minha sala de jantar. Na minha sala de estar, né, que é onde tem o sofá, não cabe, não dá. Mas enfim, eu vou ver como que eu vou fazer essa filmagem. Porque assim, foi um desafio pegar um tapete desse tamanho e para fazer, mas foi uma delícia, tá? Eu já estou sentindo falta dele. É isso. Então tá bom, gente. Eu vou finalizar e volto com mais atualizações, tá bom? Ah, só para lembrar, olha quanto sobrou do fio. Espero que dê para fazer até o finalzinho lá. E eu tenho mais rolos ali, mas é para um outro trabalho. Mas se por um acaso precisasse, eu ia utilizar, óbvio, né? Tá bom? É isso. Agora eu vou finalizar esse tapete e volto com as atualizações. Tapete pronto. Faltando só os arremates, né? Mas aqui já tem a medida certinha, tá? Até aqui tem 1,5 m. E aqui eu tenho uma régua que tem 30 centímetros. Então, aqui, 30 centímetros mais 1,5, 1,80. Agora eu vou medir a largura. Largura. 1,40. Isso, certinho.
Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Inscrevam-se, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!